Seja bem-vindo, você ouvinte da Sociedade Jedi, em especial do JediCast. Dessa vez, o nosso JediCast de número 7 vai ter um assunto um tanto quanto polêmico. Vamos falar de algo que geralmente as pessoas ficam incomodadas, mas eu vou dar um ponto de vista interessante. Nós, editores e administradores de páginas, enfrentamos um problema ainda maior quando tem que cortar pessoas que são movidas pelo ódio. Para você que não sabe, no nosso último JediCast 6, num preparatório para a nossa participação na Campus Party. O nosso sétimo, que é esse que você está ouvindo agora, deveria ser exatamente a nossa palestra que foi feita em união com o Marcelo do Conselho Jedi Sampa e o Daniel Lameira e o Lucas Alves da editora Aleph. Mas, infelizmente, nós não conseguimos uma qualidade competitiva a ponto de transformar essa palestra no nosso JediCast 7. Então, dentro da nossa produção aí na Sociedade Jedi, a gente vai tentar salvar aquele áudio que a gente gravou e tal. Se der certo, ele vai se tornar, então, o JediCast Especial 8. Mas, enquanto isso, a gente tem que gravar o 7, que é uma continuação desse especial que nasce da parceria de Campus Party com Sociedade Jedi, né? E esse especial 7, ele tem como tema o ódio, né, na internet, como nós, administradores, vamos lidar, e conta dentro dessa tripulação de nave, ninguém, nada mais, nada menos que o nosso querido Jack Alec. Olá pessoal, tudo bem? Então, legal, não consegui participar do último, mas tô de volta, espero que não tenham sentido muito minha falta. Então é isso aí, vamos lá, vamos falar do hater. Também, a bordo da nossa nave, nós podemos contar com a nossa querida Dócil B. Olá, gente! Vamos para mais um JediCast falar sobre esse tema um pouco chato e polêmico. Será que a gente aguenta? Dentro da nossa nave ainda temos o nosso menino prodígio, nossa enciclopédia ambulante de Star Wars, o nosso querido Theo Fairbanks. Aqui é o Theo e eu desisti de fazer a abertura. Por mais que eu tente, pense alguma coisa, eu sempre fico nervoso e começo a gaguejar e tal. Então eu não vou fazer abertura nenhuma. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Dentro da nossa nave temos o nosso capitão de fragata, o nosso querido Nando, ou Ferlando, ou Jedi. Você escolhe o nome que você vai chamar ele. Haters, por que existem? Aonde vivem? No próximo JediCast. E ali atrás, naquela ala infantil da nave, nós temos o nosso querido Israel Moreno. Isso aí. Israel, residente da nossa querida página também, parceira Clone Troopers. Fala, meu povo! Tudo bem? Aqui é o Israel Moreno, administrador e dono da página Clone Troopers. É isso mesmo, galera. Quero falar desses haters babaca. Vamos lá. E para fechar a noite sou eu que estou aqui apresentando e tentando mediar esse debate tão acalorado sobre o que é ódio, como é falar de ódio sem sentir ódio. Eu, Web Júnior, estarei convosco em todo esse período da gravação do nosso querido JediCast. Mas é isso aí, o tempo tem que acontecer, temos que falar desse assunto indesejado, mas para quebrar um pouco o gelo, aquela raça de bife ali no fundo, ok, vocês podem tocar musiquinha, por favor, para dar aquele ambiente, sabe? Isso aí. Pode subir, pode tocar isso aí, para dar uma quebrada no gelo. E com vocês, ainda nessa noite, no final, o nosso show com aquele alienígena, o DJ Gobinho. É isso aí, ele vai estar aqui conosco, fazendo a sua discotecagem. Vamos lá, som com vocês. Para quem não conhece a raiz do haterismo, bom, em primeiro lugar, o haterismo ele só foi difundido na internet. E a internet, a gente sabe que ela surgiu ali por volta dos meados de 90, e a gente tem ali os primeiros movimentos de Star Wars com a chegada das prequels em 99 até 2005. Então aconteceu isso, a juventude norte-americana queria reclamar porque não estava de acordo, porque eles tinham uma mentalidade, né, do que era a trilogia clássica e o que ela representou para a década de 70 e 80,
E na hora que chegou 99 para 2005, né, a turma começou a implicar com George Lucas as suas escolhas para o filme. É engraçado porque, para quem não entende um pouco desse ódio, existe até uma maneira caricata de compreender o fã de Star Wars naquele filme, o Fanboy, né, que mostra de como alguns jovens que sabiam que ia sair o filme tentaram assistir para levar um amigo enfermo, né? E ali já mostra como o fã de Star Wars ele transforma, né, o seu amor pela saga numa religião. Porém, o lado da moeda que ninguém imaginava é que com o passar do tempo surgiriam várias comunidades. Isso eu posso dizer desde a época do Orkut, né? A gente tinha comunidades diversas sobre Star Wars, sobre personagens de Star Wars, e agora surgem com o Facebook páginas, né, destinadas a personagens ou páginas destinadas a notícias, que é o caso nosso da Sociedade Jedi, do Jedi Center, do Marcelo, do pessoal que está por ali, e outras páginas que têm ali um cunho mais de ironia, como o Seu da Arte, por aí vai. Para nós aqui é interessante a gente debater, porque desde quando a gente decidiu criar a Sociedade Jedi, e ali começa a lidar com o fã, começamos a notar como as pessoas se comportam na internet para poder dizer o que gosta e o que não gosta. Gente, como vocês da Sociedade Jedi analisam esse crescimento de ódio, essa intolerância com os fãs de Guerra nas Estrelas, entre eles, que é uma coisa estranha, porque em geral a gente vê os fãs de Star Wars, que deveriam cultuar a série, e debatendo as questões, discutindo, discordando, um quê de uma espécie de vaidade. Como vocês enxergam? Então, galera, o Vebs falou uma coisa essencial, que eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o problema do hater na internet é que nem na internet. O hater ele sempre existiu, sempre vai existir, infelizmente. A internet só deu voz para esse tipo de babaca, entendeu? Então eu acho que é interessante que Star Wars ele iniciou um processo que foi único no cinema. E não só no cinema. Ele virou multimediático, entende? Ele começou um diálogo com outras mídias. Ele começou a dialogar com o jogo, começou a dialogar com quadrinho, começou a dialogar com bonecos. E aí, na nossa cabeça de fã, a gente se vê englobado nesse universo midiático. Então a gente, de certa forma, se apropria desse universo. E aí a gente se torna, algumas pessoas, na verdade, acham que se tornam donos dela. E aí eles são donos da verdade. Tipo, sei tudo sobre Star Wars, eu li tudo, eu li não sei o que, não sei o que. E Star Wars não tem uma verdade absoluta. E mesmo se tivesse, a gente tem que respeitar a opinião alheia. Porque o que é a força? A força é uma coisa extremamente abstrata. Então, assim, é uma coisa que pode ser entendido como um deus, ou pode ser entendido como simplesmente uma força da natureza mesmo. Então, assim, eu acho que a base de todo hater é a falta de respeito em relação à opinião alheia. E eu acho que a origem vem disso. Entendeu? Ela vem dessa apropriação indevida, que é o que o Vebs sempre diz, né? Que é o indivíduo se coloca acima da obra. E deveria ser o contrário. Pra você poder olhar alguma coisa, é melhor você estar no mesmo nível, né? E principalmente afastado dela, né? Então, é isso aí. Eu acho que é um babaca que acha que sabe tudo e, na verdade, e mesmo que saiba, nada dá o direito dele fazer o que ele quiser. Então, eu acho, claro, concordo com o pessoal, o Vebs e o Jack tal, mas, assim, ao meu ver, tanto em outros fandoms, em outros grupos, que os haters têm essa preguiça, essa falta de vontade de debater mesmo, sabe? Uma interpretação de texto também muito pobre. E esses dois itens, né, juntos, pra mim são o que formam um hater, assim, na internet. Por exemplo, você tá lá debatendo de boa um tema, às vezes tá legal, sabe? É sempre bom ter uma opinião diferente da nossa, e várias opiniões, no caso, né, com a internet.
E sempre vai ter aquele hater que vai, tipo, não, é desse jeito, é X, é Y, porque eu acho, porque eu li, entendeu? É realmente aquela preguiça de mostrar sua visão de um jeito respeitoso, de querer se mostrar superior que os outros, sabe? Eu vejo muito disso em grupos em geral, não só de Star Wars. E eu acho que cansa, sabe? Porque a gente se une pra fazer um debate saudável, né? Sobre o tema, no caso, Star Wars. E quando esses haters aparecem, assim, a gente perde realmente a vontade de comentar, de entrar na discussão. E eu não sei vocês, mas eu fico bem estressada com isso. É interessante pensar isso, porque recentemente o Jack Alec, ele colocou um gif do Finn fazendo uma espécie de exercício, e num braço ele levanta a Rey, dá um beijo na boca dela, no outro ele levanta o Paul Dameron, dá um beijo na boca dele, fazendo alusão desse chipamento que andou surgindo pelo público da diversidade. Uhum. Foi legal, porque é como o Rafa comentou, a gente coloca em crise para debater. Então, nós não podemos ser uma página quadrada a ponto de fechar os olhos para uma possibilidade que ocorre. Por que eu estou dizendo possibilidade? Pensem comigo. Antigamente, Star Wars era uma obra do Lucas e dali não modificava nada que o Lucas não quisesse. E a gente sabe que ele tem uma mentalidade de família tradicional. Porém, agora, aos cuidados da Disney, a Disney já tem se demonstrado uma espécie de divisora de águas com alguns desenhos para cá, em analisar a família norte-americana. E a família norte-americana ela está mudando, e a família brasileira com certeza também muda. Por quê? Analisem a concepção de família no filme Malévola. Analisem a concepção de príncipe encantado em Frozen. Analisem, por exemplo, o comportamento de uma princesa no Brave. Então, quer dizer, há uma quebra de paradigmas, e a Disney ela não quer deixar de vender em ser tradicionalista. Então ela já trabalha a mentalidade da quebra de paradigmas. O que ocorreu, e algumas pessoas na página da Sociedade Jedi souberam debater e outras foram mais trogloditas, utilizando mais o músculo da língua do que a massa encefálica, foi assim que aconteceu. É nítido, você vê lá, você vê que as pessoas usam mais o músculo da língua do que usar a cabeça. Foi o quê? A gente colocou em crise porque é óbvio que eu acho também forçado que possa existir uma espécie de romance entre Finn e Poe, porque o filme não trouxe isso. Houve sim uma piada, porque o ator, o Oscar Isaac, ele tem um tique nervoso que ele morde os lábios. Inclusive eu dei risada porque surgiram várias piadas dele fazendo cara de safadão e tal. E quando ele ganhou... Aquele 1%. Aquele 1%, os caras fizeram várias piadas, assim. Mas quando ele ganhou o Globo de Ouro por uma série que ele faz parte, alguma coisa de Hero, alguém puder, olha aí no IMDb pra gente poder passar a informação, alguma coisa Hero, não lembro. Quando ele ganhou o troféu... Show Me a Hero, é isso mesmo. Ele ganhou de melhor ator coadjuvante. E quando ele levantou a estatueta, ele levantou mordendo o lábio de novo. Eu falei, olha só, o cara tem um tique nervoso, pensei. Então aí surgiu o público da diversidade a ideia de que pudesse ter um chip entre os dois. Eu também acho que não, acho um pouco provável. Acho que quando a Disney detectou que dentro do público de Star Wars possa existir o público da diversidade, né, o público gay, eu acredito que a Disney vai fazer com que esse fã se sinta em casa. Mas eu não acho que ela vai forçar isso entre o Finn e o Poe. Eu acredito que possa ser que eles criam personagens ali gays e joguem na série para poder dialogar com esse seu público, porque diferente do Lucas, a Disney visa um público e ela visa dialogar com o máximo número de pessoas possíveis, e a diversidade está aí para isso. Se até as novelas da Globo agora tem sempre seu personagem gay, eu acho difícil um filme como Star Wars nas mãos da Disney não ter isso. E Vebs, o Theo cita muito isso. Uma coisa que tem na diversidade de Star Wars, no Lords of the Sith já tem um casal gay, pelo que parece, não é? Sim, eu ia falar exatamente isso agora. Que já tem eu acho que é um casal lésbico lá. Isso. Que aparece no filme, no livro. Olha aí, galera, particularmente eu que postei o GIF, na hora que eu vi o GIF, falei assim, vou postar na Sociedade Jedi.
E eu postei, e a primeira coisa que eu fiz foi jogar no grupo, no nosso bate-papo, e falar assim, galera, postei um GIF, fiquem de olho, vai dar ruim. Tipo assim, mantenham em ordem, sabe? Me ajudem a manter em ordem. Porque assim, eu particularmente, pessoalmente, eu também não acredito que role algum romance entre Finn e Poe. Não acredito. Mas e se, entendeu? Nós não somos donos da obra. E se acontecer? É engraçado, a gente pode ser taxado por algumas coisas, né? Mas eu acredito que o fato dessa representatividade, ela realmente importa. Por exemplo, por que tem que ter um negro no filme? Por que tem que ter uma cota para a faculdade? Por que tem que ter um gay agora nas novelas? Porque isso importa no mundo agora. Eu particularmente acho que isso é preconceito, de certa forma. Mas é um preconceito necessário agora. Tipo assim, você tem que forçar uma coisa para a sociedade agora, mas isso é necessário, porque hoje em dia gays morrem todos os dias por causa desse preconceito. Negros morrem todos os dias por causa desse preconceito. Então assim, a gente tem que forçar uma situação agora para que isso se torne natural para as nossas futuras crianças, entendeu? Então, por exemplo, a minha filha, se ela estiver vendo Star Wars, ela vai ver o Finn e ela vai ver ele como um herói. Entende? Então assim, se eu não falar para ela que existe um preconceito, por exemplo, não, minha filha, aquele ali é um negro, e não sei o que, aquele cara ali, e se eu não falar merda na cabeça dela, ela vai ver ele como eu digo que de fato ele é, uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. A única diferença dele é a contagem de melanina que ele tem na pele, entende? E de midi-chlorians. Isso eu já não sei, não tem nada no cano, já. Então, foi assim, nada comprovado. Foi nada comprovado. Mas assim, eu acho engraçado que, por exemplo, eu vi uma notícia, fugindo um pouco do assunto, eu vi uma notícia esses dias falando assim, transexual primeiro lugar em tal concurso. E saiu em capa de jornais, enfim. Eu falei assim, gente, isso é uma notícia extremamente preconceituosa. Porque ele está seccionando uma pessoa. É a mesma coisa de falar assim, jovem, rico, branco é primeiro lugar na medicina. Mas assim, isso, eu entendo que essa notícia é necessária ainda. Entende? É o mesmo lance da cota. A cota nunca é e nunca será uma solução do problema. Na minha cabeça, a cota de faculdade, em qualquer coisa, inclusive nos filmes, a cota, ela é um remédio para resolver por hora, enquanto a sociedade não resolve esse problema histórico. Então, assim, eu sei que a gente está viajando muito aqui, mas é porque é um assunto muito mais amplo. Não é só o hater, entende? Não, eu concordo. É porque não é só uma cabeça ali, não é só aquilo, Star Wars. Não é só Star Wars. É o mundo, entendeu? Não é só o hater daquilo. É um hater geral, é o hater que pega um marginal na rua e fala, bandido bom é bandido morto, leva pra casa, adota, entende? É o cara que prende um cara num poste e bate nele. A representatividade em Star Wars é necessária porque tipo, se você for ver, o Star Wars ele envolve todo mundo geek, todo mundo nerd. Star Wars é mais ou menos a imagem de um nerd. Todo nerd tem que gostar de Star Wars na visão atual de todo mundo, se você for ver. Já que o Rafa comentou, na verdade a gente está tentando contextualizar o mundo, ou pela visão do que está acontecendo no mundo. E uma das coisas que aconteceu recentemente, para quem não sabe, já que ele citou da dívida que a humanidade tem para com o negro, recentemente a gente teve o vocalista Phil Anselmo, né, do Pantera, fazendo um gesto de supremacia branca num show. Isso gerou um comentário geral nos fãs de música, de banda, de thrash metal e por aí vai. E o vocalista do Machine Head, ele gravou recentemente um vídeo para responder ao Phil Anselmo. Eu vi isso aí, né? E o vídeo é sensacional. Então, quer dizer, eu sei que a gente está desviando de Star Wars, mas não tem como desviar da vida. Então, esse é um problema recorrente na vida de qualquer ser humano. E, acima de tudo, uma das coisas, para você que nunca ouviu o JediCast, a sociedade Jedi é formada por elementos, por pessoas que são muito humanistas. Então, para nós, levantar essa bandeira, ou o Rafa ir lá e colocar uma foto de
GIF do fim, não significa que a gente está defendendo ou não, mas a gente colocar em crise, né? A gente quer despertar. Colocar em debate, exatamente. E em debate, é um assunto atual. Existe, é jogar na cara. Isso existe, entende? Aceite isso. Posso fazer um adendo? Pode. Então, até muito pouco tempo, realmente muito pouco tempo, eu só fazendo um adendo aí o que o pessoal falou, eu tinha medo, eu vou falar um termo, a galera pode pesquisar mais a fundo aí, quem estiver ouvindo o podcast e tal. Eu tava com medo de que a Disney pegasse Storm Pilots, né, que é o nome do chip do Pouco Fim, e fizessem uma coisa que no meio é chamada de queerbaiting. Queer, no caso gay, né, e baiting que é uma armadilha. Assim, e o meu medo é que eles fizessem, vou dar um exemplo aqui, vai virar polêmica, de Supernatural. Que eles pegaram, que o fandom, né, gosta de ver o personagem Dean com o personagem do Cassiel juntos, e eles criam cenas montadas, assim, digamos, numa visão mais romântica, um duplo assim, sentido, né? Um duplo sentido, exatamente, do casal, no caso, pra galera pirar. E eu tava com medo de que isso acontecesse com Star Wars, porque esse queerbaiting é justamente para gerar uma polêmica, para gerar o comentário, para ter aquele burburinho. Mídia espontânea, né? Fazer a mídia espontânea. Exatamente. E isso não ajuda em momento nenhum o movimento, entendeu? O movimento gay. Porque vai gerar negatividade, a galera vai começar a objetificar, assim, sabe, o casal, e não é uma coisa que eles assumem, entendeu? Não é uma coisa que eles chegam e falam assim, realmente o Dean e o Cassiel são um casal, realmente o Poe e o Finn são um casal, entendeu? Eles só ficam nessa jogada pra poder vender mais, pra poder chamar a atenção da galera de um jeito que não é legal, entendeu? E é esse que é, tipo, o meu sentimento, pelo menos, assim, eu assumo que eu shippo, sabe? Mas eu não queria que isso acontecesse. Mas, enfim, é exatamente o que vocês falaram. A gente precisa desse debate, sim. A gente precisa mostrar que a diversidade tá aqui e ela tá pra ficar, que não é pra gente ter medo desses temas, entendeu? Era só isso que eu queria dizer. O medo é o caminho ao lado negro. Exatamente. Postagem recentemente, eu coloquei, eu quero que todo mundo, isso no grupo do livro, eu quero que todo mundo que odeia as prequels me coloque os pontos positivos, porque é impossível você odiar um filme. Deve ter pontos positivos. Então eu quero que vocês, eu coloquei. E eu já deixei avisado para meio mundo. Falei, pontos positivos. Positivo. Quem me colocar pontos negativos, eu vou apagar, porque não é esse o intuito do post, né? Aí teve um cara que foi lá e colocou negativo. Eu entrei e falei, cara, eu pedi positivo. Eu não vou apagar você, eu não quero ser déspota. Então, para eu não ser déspota, que você não vai gostar e vai querer reclamar, vai lá e põe positivo. É difícil pra você pôr ponto positivo? Não tem nada. Vive, não tem nada que você consegue. Não é só isso. Não, eu não digo só de gosto, eu digo de comportamento. Você vai ser uma pessoa negativa ou vai atender o meu convite de ser positivo? Exatamente. O que você, né? Não, e é engraçado. O que você escolhe pra você? É engraçado porque o cara, se ele não tem nada de positivo, o que ele tá fazendo no post, cara? Entendeu? Tá escrito lá, coloque algo positivo. Pô, não tem nada positivo, então tchau. Vou olhar outra coisa, vou olhar outro post. Rola. No lugar onde eu trabalho, na fanpage, né, que eu trabalho no jornal, há muitos comentários, assim, de hate e assim, são absurdos. E a gente tá usando a política do kill them with kindness. A gente mata eles com digamos, com carinho, com charmes.
sabe? O pessoal vai lá no hate e a gente responde, bom dia, boa tarde, boa noite, fulano, a gente tá aqui pra prestar serviço à sociedade, e daí coloca link da matéria, porque às vezes as pessoas reclamam de que, vocês estão falando do candidato X, mas não falam do Y, e daí a gente coloca o link da matéria falando do Y, ou a gente responde assim, como está dito no texto que você não leu, né? Tá X, e responde a pessoa. Em nenhum momento você precisa ser grosso, sabe? Pra responder, assim. Então a gente usa dessa política e tá dando muito certo, que é exatamente o que o Vebs falou, sabe? Tipo, mostra os pontos positivos, velho, sabe? Você tá falando tão mal, mostra aí o outro lado também. Um dos problemas que eu vejo, assim, na maioria nos grandes haters, assim, que a gente tem no fandom Star Wars, é assim, eu vejo muito hater e tentou usar esse argumento comigo hoje, aqueles fãs que falam assim, eu assisto Star Wars muito antes de você nascer, muito antes de você conhecer Star Wars, quando ele era Guerra nas Estrelas. Cara, eu acho isso uma desgraça, isso eu acabo com o fã. Eu, assim, o que eu falo, assim, tempo de conhecimento não faz você maior fã do que eu. Não faz nada, tempo não faz nada, na verdade. Uhum. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Você deveria estar mais consciente ainda de que aquilo não é seu, porque você conseguiu ler obras de milhares de pessoas além de você. Nossa, sabe o que é estranho, cara? Eu sou um fã da velha guarda. Pô, assisti Império Contra-Ataque e Retorno de Jedi no cinema, só não vi o Star Wars 77. O resto eu vi tudo no cinema. Eu nunca me vangloriei disso. Muito pelo contrário, eu vou dizer uma coisa que é interessante de se parar pra pensar. Enquanto eu entro na net e todo dia eu vejo o neguinho regurgitando bobeira lá e vomitando, sabe, rivalidade e ódio, às vezes eu tenho vontade de chacoalhar. O cara fala, meu amigo, na minha época eu não tinha tempo a perder. Então quando eu encontrava alguém que gostava de Star Wars, o tempo eu ia o quê? Destilar ódio com o cara? Não, eu vou falar do que era legal, do que ficou na dúvida, o que a gente não sabe da saga. Então a gente aproveitava muito mais o tempo antigamente sem internet, porque não tinha como debater Star Wars. A gente se encontrava, debatia. Vai perder tempo brigando? Não vai perder tempo brigando. A gente falava do que era legal. Aí hoje em dia que o cara tem o tempo inteiro, ele perde mais tempo sendo negativo do que sendo positivo. Uma coisa que eu acho curioso é porque antigamente, obviamente, as brigas, os haters, não são de hoje, né? Isso aí sempre existiu. Obviamente, como vocês falaram, sempre vai existir. Sempre vai existir. Como vocês falaram, a internet deu a voz às pessoas e a gente tem a sensação de que existem, e que isso começou agora, ou que existem muito mais pessoas. Mas eu fico me perguntando como é que seria antes da internet esse rage todo. Porque, por exemplo, um exemplo clássico, Mega Drive versus Super Nintendo. Isso foi uma briga eterna. Ainda é uma briga, né? Eu fico imaginando como é que seria isso nos dias de hoje, sabe? Ou então essa briga que o pessoal tem com as prequels, se elas tivessem acontecido nos anos 80. Eu fico curioso. Ué, cara, a discussão rolava no X1, né, cara? No Joaquim Pô, no Belém, nunca mais tô de bem. Era assim que resolvia as paradas, cara. Comigo era na porrada. Eu sou velha guarda e desculpa, não pensava desse jeito não, sério. Eu pensava de outra maneira. E acho que funciona bem melhor, assim, sabe? Debater e levantar as questões positivas. Se vive melhor, se aprende melhor. Porque no começo do podcast, o que a gente falou? Qual o significado de debater? E pra mim, desculpa, gente, debater eu apresento um ponto de vista, você apresenta outro, e nós dois juntos chegaremos a um terceiro elemento que a gente não havia descoberto antes. E a gente cresce junto, né? Isso. E esse é um dos fatos que mais me deixa nervoso. Você vai tentar discutir com a pessoa, mas por quê? Porque eu acho. Cara, mas por que você acha ruim? Porque eu acho. Ponto. Porque a pessoa não tenta nem se abrir, senão eu não gosto por causa disso. Aí, não, então. A pessoa não apresenta argumentos, né? Exato, você não tem a pessoa não te dá nenhuma abertura pra você poder debater, assim.
Tá, você não gosta, você pode continuar não gostando, mas vamos debater esse ponto. Vamos ver se você acha alguma coisa boa nesse ponto ruim. Mas não, eu não gosto porque eu não gosto, ponto. Não, essa é uma coisa que me entristece bastante, porque como Israel disse, o cara ele continua discutindo, né? E o problema, cara, é que não tem fim, cara. Entende? Porque quando o cara não tem argumento, ele se apega a uma desculpa e aquela discussão fica dando círculos, entendeu? E quando ele se vê intocado em algum lugar, em um time cantoado, ele vira e fala assim: não, mas o mundo é livre, eu tenho liberdade de expressão. Não, você me dá licença, não, porque eu posso gostar do que eu quiser, eu gosto, é porque eu acho. Entendeu? Ou você fica no debate e tal, e a pessoa fica girando aquele argumento, o único argumento que ela tem, e no final ela manda tipo, foda-se, e sai. Exatamente. Então assim, isso é uma das minhas principais tretas com brigar, cara, na internet. Entende? Porque não é brigar, é discutir, né? Mas discutir com esse tipo de pessoa é quase uma briga, porque você não chega a um final, entende? É aquela coisa cíclica. E aí o comentário vai descendo e vai chegando mais gente. E aí aquilo vai virando uma Babel, entendeu? E não acaba. Então assim, eu tenho coisa pra fazer, cara. Eu tiro meu suado tempo aqui que eu tinha pra minha esposa, pra minha filha, pra dormir, pra estar discutindo com vocês aqui, porque é uma coisa saudável. Mas eu não tenho tempo pra ficar discutindo no grupo porque se o Darth Maul devia ter voltado ou não, entendeu? E aí eu apresento argumento pro cara e o cara, né, porque não sei o que, porque o Anakin é uma bosta. Tá, por que o Anakin é uma bosta? E o cara fica naquilo, entendeu? Eu não tenho tempo pra ficar até 4 horas da manhã conversando. Exato, agora você chegou num ponto que eu queria. Aí a gente desiste e o cara acha que ganhou, cara. Isso me deixa louco, velho. Não, eu concordo, eu vou ser sincero, ultimamente eu tô sendo estúpido. E é também por causa dessa mentalidade igual a tua, Rafa. Tem hora que eu fico pensando assim, eu não vou gastar meu tempo. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes você vai lá, então quando você entra num debate, as pessoas não sabem, mas você pesquisa um debate. Igual eu sou professor de cinema. Quando eu vou debater com alguém, cara, eu vou fazer uma baita viagem no tempo, levantar questões e vou falar, amiguinho, é isso aqui, porque eu tenho... Aí o cara vem e fala, eu acho. Eu não digo nem eu acho, ele é minimalista, tipo assim, em cinema, quando eu começo a ensinar para aluno, a gente sempre fala, alunos, não cheguem nas pessoas e digam que é uma bosta, porque às vezes aquilo que você está classificando como uma bosta, alguém gosta e vai se sentir desrespeitado ou invadido no seu espaço, porque você se sente o dono da situação para querer dizer que aquilo é uma bosta. Diga, Bitch. A gente tem essa mania didática que eu aprendi na faculdade, no caso, que a gente tem isso de ter o começo, meio, fim. A gente vai lá no começo, a gente fala por que, quando rolou, não sei o que, daí no meio você explica a sua opinião e no final você fala assim, pra concluir, papapá. Só que ninguém tem paciência pra isso na internet. Não tem. E daí começa aquilo, eu acho, já começa lá do meio pro fim, que tipo, na estrutura, né, começa do meio pro fim, que você já fala, viu, cara, tipo... Dá até uns É engraçado que os caras não vê o próprio Star Wars, né, cara? Gente, o Luke, quando ele foi apresentado pro Yoda, a primeira coisa que o Yoda disse é, ele é afobado demais. Ele não tem paciência. Exatamente. Entende? Cara, você não tá aprendendo com o que você tá prestando atenção. Você tá prestando atenção no filme? Olha o Yoda. A primeira coisa que ele ensinou pro Luke foi acalma seu ânimo, cara. Você tá vendo o mesmo filme que eu? Segure seus cavalos, cara. Entendeu? Não é assim. Eu não posso ensinar ele. Porque ele não quer aprender. Cara, e essa figura é recorrente. Quem é o Sr. Miyagi pro Danielson? Também é um senhor paciente, velho, experiente. Cara. Vamos pintar a cerca. Não, eu quero aprender karatê, não, mas você vai pintar a cerca. Você vai esfregar o chão. Casaco. É aquele velho dito, né? O pior cego é o que não quer ver. O mundo tá mudando, entende? A gente não tem tempo pra discutir com essas pessoas, a gente percebeu isso. O que inconscientemente a gente tá fazendo? A gente criou a União Star Wars, então assim, as páginas estão vinculadas. Por exemplo, eu sou o dono da Mimimi, e graças a Deus eu nunca tive treta lá.
Porque o fundamento dela é isso, né? Eu tô no Sociedade Jedi desde o começo, e eu fui convidado pelo Olívio para participar como administrador do grupo Star Wars, que é o maior grupo do Brasil. Então, assim, o que eu tô fazendo agora? Eu tô percebendo que eu tô tendo um controle muito maior. Então, assim, uma coisa interessante sobre isso é, se o cara me encher o saco em uma coisa, em um dos grupos, eu posso abolir ele de um monte de grupo. Entende? Porque geralmente essas pessoas, elas não debatem. E se elas não debatem, elas apelam para uma coisa que chama ofensa. E se ela, rapaz, amigão, se ele me ofender, ele vaza do grupo. E, Rafa... Ponto. Não, rapidinho, deixa eu só terminar, Israel. Porque assim, se o cara me ofender no Star Wars, eu vou caçar ele na Sociedade Jedi, vou tirar ele de lá também. E vou caçar ele no Mimimi e vou tirar ele. E o cara, eu espero que isso, com o tempo... E aí sim, é outra coisa, eu entro em contato com todos os grupos que eu conheço e falo assim, ó, fulano é treta. O cara me ofendeu no grupo, tira ele, por favor. Entendeu? Então, eu espero que com o tempo o cara se sinta excluído. Não, eu quero discutir Star Wars, mas com quem que onde que eu vou excluir? Onde que eu vou discutir? Não tem lugar para discutir. E talvez isso seja o suficiente para o cara repensar aquilo que ele tá fazendo. Você entende? A gente não tinha uma arma antes, porque a gente tinha que ficar discutindo e voltando naquele mesmo argumento. Agora a gente tem interação entre os grupos, os principais grupos, na verdade, né? Então assim, se o cara fizer merda em um, ele vai fazer merda nos outros, porque é o mesmo cara, entendeu? Não tem por que ele agir diferente de um grupo e o outro. Então assim, eu acho que isso, o fato da criação da União Star Wars é extremamente benéfico em relação a isso. Porque assim, o hater, ele tem que ter uma punição, entende? Não simplesmente pelo fato da minha opinião ser diferente à dele. Porque a minha opinião ser diferente à dele não dá o direito dele me ofender como pessoa, entende? Rafa, não sei se muitos aqui conhecem, acho que todo mundo aqui deve conhecer essa tática assim de mostrar argumento entre aspas e depois não conseguiu ganhar e fazer essa ofensa, é basicamente do Jovem Nerd e Azaghal. Essa tática é muito usada por eles e assim, pra você ver quem teve assim o ato de fazer esse rage pra Star Wars e principalmente pras prequelas é o Jovem Nerd e o Azaghal. Eles que são a figura que criaram esse tipo de rage. Aqui no Brasil, né? Porque lá fora já existe há muito tempo. Aqui no Brasil foi principalmente o Jovem Nerd e o Azaghal que criaram esse tipo de rage. Eu acho que não foram eles que criaram, mas eles mantêm até hoje. Eles agora estão eles mantêm até hoje. Eu acho e assim, eu tenho que admitir, eu era um hater das prequelas antigamente por causa deles, mas conversando com essa galera aqui, eu consegui mudar minha mentalidade e virei esse defensor das prequelas. Cara, eu acho que é uma coisa engraçada. A pessoa que tem uma certa influência, ela tem que repensar o que ela faz, sabe? Uhum. Eu acho, assim, a pessoa que vira pra mim, a pessoa que é uma formadora de opinião, e vira pra mim e fala assim, não, eu desconsidero. Enfim, eu tava vendo uma entrevista com um cara aí, muito importante, isso aqui. Eu não vou nem citar nome, enfim. E o cara falou assim, não, pra mim eu desconsidero episódio 1, 2 e 3. Cara, pra mim o cara acabou, cara. Entendeu? Tipo assim, ele quebrou todos os argumentos que ele tinha, ele acabou ali. E aí a pessoa falou assim, não, mas isso aí é porque ele tá brincando. O Vebs, inclusive, falou assim, não, o cara é porque ele tá entrando na vibe, não sei o que. Eu falei, não, cara, o cara mesmo assim, o cara incitar isso é a mesma coisa do cara falar assim, exato, não, eu não sou racista porque eu tenho alguns amigos negros, entende? Não, cara, não. E, gente, isso que o Israel falou, eu acho que na minha concepção é o pior hater. Porque assim, ele vai na opinião dos outros, né? O Maria vai com as outras. Ainda porque bem que ele progrediu, né? Evoluiu, tá aí com a gente tá levando, pegou a criança pra criar. Não, mas então, tipo, eu tô falando dos outros, não do Israel em si. Mas Mas então, tipo, o que me dá uma raiva disso é porque, assim, beleza, a pessoa vai lá ler uma crítica, daí a crítica diz, é ruim porque, sei lá, é o motivo X. Aí a pessoa fica propagando essa mensagem, por que você acha que é isso? Porque é ruim porque, sei lá, o fulano falou que é ruim. Beleza, o fulano falou que é ruim, mas e a sua opinião?
Qual que é a sua opinião Porque sobre se tá na isso? internet é verdade, né? É, exato. Tipo, se pessoas- se o Jovem Nerd falou que o filme é ruim. Por quê? Porque o Jovem Nerd falou, tá, cara, mas e a sua opinião sobre isso? O que você entendeu desse filme? Não quero saber do Jovem Nerd. Do Jovem Nerd, vou lá no site dele e vejo. Eu Exato. quero saber a Pois é. sua. É a preguiça Igual de eu. formar opinião. Não é só Exato. isso não. Eu vou dizer pra vocês, outro dia, como todos sabem, eu defendo muito o episódio 1, porque eu acho que o episódio 1 apanhou mais do que ele merecia. Então eu defendo muito o episódio 1, porque eu reconheço alguns valores dele, né? E nessa de defender, uma vez entrei numa página que eu achei execrável. Alguém lembra o nome dela? Que eu entrei e falei uma merda e saí. Acho que é Star Wars Brasil o nome. Star Wars É, Brasil. exatamente, esse grupo. Cara, Entrei eu e não falei gosto uma Entrou no merda. Star Wars e saí. Brasil e falou E você aquela entrou pra coisa de lavagem dos responder, corpos. saiu? Foi lá. Agora eles estão. Agora eles colocaram um negócio pra. Aprovar a publicação. É, sim, que nem a gente tem no Star Wars lá. Então, É, isso. teoricamente vai melhorar, mas tem que ver ainda. Teoricamente, Eu não porque sei. ainda não. Na página do livro eu vou acabar defendendo um pouco, baseado no fato de que a página do livro, a gente, que é mais positivista, entre outras pessoas que já estavam lá na página, a gente dá um tom sério para ela. Na Star Wars Brasil, eu me lembro que eu me irritei muito por causa disso. Aí um dia eu fui lá, coloquei esse comentário, né? E alguém virou, acho que foi o próprio Israel, falou: ó, cara, o cara que conversou aqui é mestre, ou seja, cara, eu tenho título, é igual, assim como a Rafa virou e falou assim, cara, tem um poder e eu posso botar ordem na casa, eu também posso defender o episódio 3, o episódio 1, pensando de que eu estudei para isso, eu tenho argumentação para poder debater, e assim, quem quiser aproveitar da minha condição de mestre e aprender comigo os pontos positivos, porque para tudo existe ponto positivo e ninguém sabe enxergar isso, eu debato numa boa, mas aquele que quer cuspir veneno, falar e maledizer o filme, eu vou humilhar mesmo, eu vou pegar pesado, entendeu? Ventures. E eu que pensei que essa missão seria desagradável. O prazer é todo meu caro mestre Obi-Wan Kenobi. Já estava com saudade. Esse final de semana, além da gente ter participado da Campus Party, eu participei, o Theo me acompanhou num colóquio de Star Wars, onde alguns profissionais da área acadêmica debateram Star Wars por um viés muito interessante, o viés da moda, o viés da arquitetura, o viés da gastronomia. Que mais era, Theo? Tu lembra ou não? Literatura. Literatura, e eu fui com a parte de cinema, né? Direito também. Direito, bem lembrado. Então o que aconteceu? Isso mostra o quão pode ser enriquecedor um debate da saga se a gente falar por esses vieses mesmo. A gente aprende. E aí eu fiquei lembrando, pô, olha que legal, tô no meio de um monte de gente de academia falando de pontos legais que tem a ver de Star Wars com essas áreas que a gente estava envolvido, e eu obviamente estava lá para falar de cinema, e eu fiquei lembrando dos idiotas que debatem querendo desmerecer filme. Desculpa, cara, mas não é ele que vai colocar na história. A história do cinema conta com uma saga de Star Wars que vai do episódio 1 ao episódio 7, quer ele queira ou não. E daqui pra frente, né? 7, 8, 9, 10. Exatamente, daqui seja lá pra onde vai. frente. Pra mim isso não vale. Tá bom, então desculpa dizer. Aí volta aquela frase que meu amigo Carlos Primati, pesquisador de cinema de horror, falou. Então pega o seu sabre, enfia embaixo do seu rabinho e senta lá, porque você não é protagonista, você é espectador. E Vebs, Todos somos, né? Nossa, eu vou usar essa frase Pode muito adotar. agora. Eu pedi, falei, vou te ampliar. Aí o Primati falou, pode usar o quanto você quiser. Antes da Beth falar, eu queria só comentar em relação a esse colóquio que você falou, velho. É interessante, né? Eu fico pensando. E Star Wars é tão enriquecedor, né, cara? Tanta coisa que a gente não sabe. Por exemplo, eu aposto que lá vocês aprenderam bastante coisa que vocês nem imaginavam. Sabe? Por exemplo, no ramo do direito, no ramo da arquitetura. Cara, tem coisa que a gente não tem 200 vidas pra aprender tudo. A gente não é o Palpatine, sabe? Que vai viver pra sempre, quer viver pra sempre. Então, O legal desse colóquio foi que a gente tinha vários especialistas na área que não eram muito especialistas em Star Wars. Então, por exemplo, o cara que falou de gastronomia, tipo, eu achei muito legal, que ele pegou e explicou mais ou menos os 3 tipos de como faz o alimento e analisou todos os alimentos que aparecem no filme.
em todos os filmes e falou de cada um, ele falou que ele deduziu o que era, sei lá o que. Olha que genial, cara. Exatamente. Não, a pessoa ela não... se eles soubessem o tanto que eles estão perdendo em ter essa cabeça fechada, eles abririam, sabe? Porque, cara, é um universo tão amplo, cara. E eles ficam fechados nisso. Não, é só isso e é isso que eu sei e é isso que eu sou mestre, entendeu? Não, cara, abre sua cabeça, velho. Vai aprender outras coisas, vai ouvir outras pessoas. Puta que pariu. E, Vebs, o pessoal aqui também foi lá no encontro do Conselho Jedi São Paulo, na Cultura, e também eu achei bem saudável, assim, o debate que a galera fez. Pra quem não sabe, a gente esteve no encontro do Conselho Jedi São Paulo também, e o Vebs concedeu a graça de compartilhar seu conhecimento com a galera. Sempre, eu vivo pra isso, na verdade, né? E, assim, igual um Jedi, vivemos para servir. Tem que ser assim. E foi muito bacana também, porque vocês estavam falando lá na frente, e daí a galera erguia o braço e falou assim, não, mas e aquela parte e tal, e debatia, e expunha suas opiniões, e expunha seus pontos de vista, sem ter esse rancor, né, que tem no pessoal dos hates. E foi muito bacana, foi saudável, a galera levantava a mão e falava, e o Vebs colocava o lado dele, a galera do Conselho Jedi colocava o ponto de vista deles, e foi muito bacana também. Foi muito bom porque o pessoal do Conselho Jedi, eles se colocavam como advogado do diabo, muitas vezes, para gerar um debate saudável, né? Isso é uma coisa muito interessante de se pensar. E agora chega a hora mais complicada. Já que a gente está falando sobre haterismo, o que gerou todos esses haters? O episódio 7. O Despertar da Força. E aí, pô, Despertar da Treta. O Despertar da Treta. Vamos lá, quem pode iniciar comentando aí? Bom, quem ouviu o JediCast, a gente falou sobre o Despertar da Força, você viu que eu fui bem hater também, assim. Porque existem coisas que a gente não gosta? Existe, cara. Igual qualquer outra mídia. Tem coisa que a gente não concorda, mas... daí pra você tomar aquilo como absoluto e a sua opinião é a que vale, e você desconsiderar uma obra linda e totalmente completa, igual o episódio 7. E outra coisa, o episódio 7 é uma coisa aberta ainda, né? A gente não sabe nada, o pessoal fica discutindo, porque... É engraçado, voltando de novo ao assunto do fim lá, do GIF. Um cara virou e falou assim, não, acho paia esses homossexuais. Aí o cara tenta usar um termo, né? Palavra tem poder. A palavra tem poder. A pessoa tenta usar o termo correto, certo? E pra poder ofender e não parecer que não tá ofendendo. Ela falou assim, esses homossexuais tentam fazer do mundo um arco-íris, tentando mexer no canon, na renação canon que o Finn tem com a Rey. Eu falei assim, cara, o que tem de canon com o Finn e a Rey? A gente conheceu o personagem ontem, sabe? A gente conheceu o personagem em dezembro agora, não faz 2 meses que a gente foi apresentado a ele. Então assim, a gente não foi apresentado pra ele faz 2 meses, eles são crianças ainda no universo Star Wars. Então, eu fico impressionado como que as pessoas têm uma opinião absoluta de tudo, assim. Tem uma certeza inegável. Não, isso aí é canon já, não fica mexendo, porque tenta colocar o personagem como gay. Era justamente sobre isso que eu ia falar. Que o hate, assim, que eu mais vi do episódio 7 foi sobre o plot, né? A galera arrumando buraco, querendo... como diz a minha mãe aqui no interior, querer arrumar pelo em ovo, né? É aquele negócio que, tipo, a galera procura treta onde não tem. E assim, sabe, tem que parar pra ver que tem um monte de coisa vindo, sabe? Tem filme, tem livro, tem os Anthology também que vão colocar um monte de coisa no jogo. Tem jogo também, tem tanto conteúdo chegando. E a galera fica nesse desespero, sabe? Como se tivesse que resolver toda a história nesse filme agora. E não é assim. Nunca foi. Não sei por que tipo, estão arrumando
treta por causa disso, da história. Ai, porque eu achei que não ficou bem explicado. Ai, porque eu não vi certas coisas. Lógico que você não viu, é porque não acabou ali, sabe? Mas a galera é acostumada novamente aquele assunto, aquele que a gente falou mais cedo, né? A gente comentou em outro JediCast também. Não, na verdade, sim, as pessoas não têm paciência. Não têm paciência de esperar. É uma história inacabada mesmo. É só o primeiro dos 3 episódios. Ele não foi feito pra ser redondinho ainda. Porque tem um monte de coisas a serem acrescentadas nessa história ainda. E o povo fica, não, porque tem que responder o negócio do fulano, do ciclano, quem é o Beltrano. E, cara, calma, sabe? Tem tanta coisa vindo. Não, e existem... um pouco a bunda na cadeira para esperar. E existe a chance de o 9 também não fechar tudo. Exato. Porque tem o 10, o 11, e talvez nunca vai fechar. A galera quer tudo de mão beijada. E isso me assusta um pouco. Não, isso aí eu ficaria assustado se não fechasse no 9. Eu ia ficar meio... eu também ia ficar bolado. Mas sabe o que me preocupa, gente? Igual, por exemplo, eu assisti o de 77 na TV e assisti os outros no cinema. Quando eu terminei de ver o episódio 4, né, que até então era de 77 na TV e acabou daquele jeito, eu não sabia quem era Darth Vader, eu não sabia o que o Ben Kenobi virou aquela roupa no chão. Isso aí, exatamente. Eu tinha uma penca de questão, cara, eu tinha uma penca de questão que eu não tinha com quem debater e eu não tinha milongas de ideia do que era aquilo lá. Não, e assim, pode falar. Não, a gente comentou isso em outro JediCast, inclusive. Star Wars nunca teve a pretensão de explicar tudo. Entende? Ele se explica tudo, ele viciou a gente nisso porque ele explica tudo em outros universos, né? Tipo assim, quadrinho, aí vem aquele espaço. O que aconteceu de uma maneira desordenada. Exatamente. O que aconteceu nesses 2 anos? Rolou uma treta entre fulano e fulano esses 2 anos com a viagem que ele foi pra tal lugar. Então, os arcos de HQ que fizeram isso, que criaram esse costume, né? Isso, República, o Império. Você pega o... Exatamente, você pega tipo um bloco e vai lá e lê e início, meio e fim. E lembrando que nada é canon mais, né? E aí, e por mais que tenha um monte de HQ, ainda não explica tudo. Eles ainda deixam algumas coisas que eles deixam ser mistério e não respondem. Por exemplo, a nossa vida é uma bagunça, né, cara? A gente não entende a nossa vida, imagina uma obra dessa. E assim, então, mas vai vendo. Fala, Theo, você. Essa coisa de deixar em aberto é também uma questão de jogada da Disney, que ela gosta muito de vender produto. Claro. Ela gosta de vender produto, gosta de vender HQ. Exatamente. E assim, ela tá deixando esses buracos pra explicar em tais HQs, em tais jogos. Então, é normal isso acontecer. E assim, o fã de Star Wars, ele quer tudo de mão beijada. É tipo... faz isso. Vou falar até um detalhe um pouco a mais, assim, o episódio de 77, ele deixou muito mais ponta solta para se explicar do que o episódio 7 de 2015. Então, cara, assiste o Império Contra-Ataca. Tem filme que tem mais ponta solta que o Império Contra-Ataca? Tem, o Ataque dos Clones, na verdade. Porque é quase que uma simetria, né? O primeiro episódio ele deixa umas questões em aberto, os segundos episódios sempre explodem de excesso de informação e o terceiro desfecha. É igual um filme de 3 atos, né? Teve uma diferença no episódio 2 e o 5, é porque no 2 a gente sabia o final, então as pontas mais ou menos que estavam apontadas pra um canto, assim, né? Exato. O 5 não, o 5 era um fio desencapado, né? Tipo assim. Desencapado. E era uma tragédia grega, né, cara? Uma tragédia grega. Acabou, tipo, meu Deus, o Darth Vader é pai do Luke, ó, spoiler, hein, galera? O Darth Vader é pai do Luke. E aí, Nossa, não vou assistir mais o filme, velho. Spoiler. Vou xingar no Twitter. Pensem comigo essa questão. Então tinha muito mais ponta solta pra se debater e a gente tava lá firme e forte assistindo quase tudo, entendeu? Enfim, a galera reclama de barriga cheia, porque na nossa época, década de 80 e 90, 99 nem tanto, porque o Lucas ele tinha uma certeza plena que ia fazer o 1, 2, 3. Quando ele fez o de 77, ele não sabia que ia pintar uma grana para ele poder fazer os 5 e 6, né? Então, uma surpresa, distanciamento, né? Foi uma surpresa, deu certo, funcionou maravilha e sorte para nós, né? Agora o 1, 2, 3 era fato que ia sair, né?
E saiu, para nossa sorte. Agora, os 7, 8 e 9 também são filmes que é uma certeza que vai sair. E assim, em todos os filmes, o que menos deixou ponta solta, eu acho que foi o The Force Awakens. Só que os caras insistem em querer achar que tem coisa aberta. Graças a Deus já tem coisa aberta. Porque porque a ponta tem que estar solta. Porque é uma ponta que a gente conheceu depois, agora. Cara. Entendeu? É uma... Gente... E uma ponta novíssima. Tudo bem, vai ficar parecendo maconheiro falar uma ponta novíssima, mas tudo bem. Vamos mudar o assunto. Mas assim, eu quero dizer assim, é um arco legal de se pensar. Sabe por quê? Porque o arco do Lucas, ele é meio previsível. A gente já conhece como o Lucas pensa. Agora, na mão de outrem, quer dizer, na mão do sabia Disney, como ia terminar, né? E podia saber, lógico. Império. Exato. Agora, na mão da Disney na mão da Disney e do JJ, é uma dúvida o que vai acontecer. E o que eu acho muito bom. Então a galera tem que parar de ficar de mimimi, né? Star Wars sem mimimi, já faço propaganda aí pro nosso querido amigo. Então, porque por causa disso, cara, tem muita coisa ainda que, se de uma maneira do universo do Lucas era desordenado com o universo expandido, o universo da Disney vai ser totalmente observado de cabo a rabo para não ter problema algum, e o que eu acho que é justiça. Bom, foi um prazer estar com todos vocês, seja o momento que você tenha escutado esse podcast, de manhã, tarde, noite, madrugada. Para nós é um prazer gravarmos os podcasts e debater junto com vocês pontos de vista diferentes. E esperamos que vocês continuem conosco, contribuindo, dando dicas e por aí vai. E sem hater, por favor. Por favor. Né? O ódio, vocês viram o que aconteceu. O velho Palpatine ficou todo feio por causa de ódio. E se quiser debater de verdade, a gente tá aqui. Pode correr para abraço. Braços abertos. É isso aí, de braços abertos. O debate que ensina e aprende. Eu vivo dizendo assim, eu sou professor, mas em debates eu aprendo, né? Não existe docência sem discência. Então, Quem vier para debater, todos aprendem. Eu só queria mandar um abraço pro Renan Lucas, que no post lá do fim e do GIF do fim lá, ele mandou um negócio legal, que é tipo, o mais legal é ver os preconceituosos perdendo a linha. Bela iniciativa, pessoal da página, diga não ao preconceito. Eu acho que ele sintetizou muito bem o que a gente passou, sabe? Mesmo a gente não sendo gay, a gente não precisa ser gay pra apoiar a causa. Do mesmo jeito que a gente não precisa ser negro pra apoiar uma causa sobre racismo. Então assim, mandar um abraço pro Renan, que conseguiu visualizar e sofreu bastante com comentários aleatórios aqui. Que ele entendeu a nossa mensagem. É bom a gente ter o nosso trabalho reconhecido, né? Então assim, mandar um abraço pra ele e deixar uma mensagem que eu nem sei de quem que é, na verdade, que ele fala que o ódio e o rancor, né, é um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra, né? Então eu acho que é uma frase extremamente poderosa e uma coisa interessante de se pensar também. O JediCast não é patrocinado pela Lucasfilm ou Disney. Este material é feito sem fins lucrativos. Star Wars, seus personagens e todos os itens associados são propriedade intelectual da Lucasfilm e Disney.